Os algoritmos hash compõem uma família de algoritmos muito importante na computação, especialmente quando a gente trabalha com segurança da informação. Na aula de hoje, a gente vai estudar a HashLib, que é a biblioteca Python implementada nativamente para trabalhar com alguns desses algoritmos. Então, antes da gente ir para o código hoje, a gente vai vir aqui para o Paint, o melhor aplicativo que tem de design e prototipação, para a gente dar uma olhadinha em como funciona uma função hash. Então, basicamente, o que é uma função hash? É uma função que vai receber uma entrada, vai aplicar uma função sobre essa entrada e vai devolver um resultado que sempre tem o mesmo tamanho. E essa função é one way, ou seja, uma vez que eu tenho o resultado, eu não consigo fazer a função reversa e encontrar o valor original. Então vamos dar uma olhadinha aqui na prática. Eu tenho aqui a minha função hash, e eu não sei exatamente qual é essa função, ela pode ser qualquer uma, tá? Isso não é importante agora. Mas aqui eu separei algumas entradas diferentes. Eu tenho aqui o decimal 10, então o número 10, a string test, um arquivo .txt, então isso aqui é realmente um arquivo, e um patinho. Um patinho. O que é que acontece? Antes de eu alimentar minha função hash, normalmente o que eu vou fazer é transformar, independente da entrada, independente do tamanho da entrada, eu vou transformar isso aqui em binário. E aí, essa entrada pode ter qualquer tamanho. Por exemplo, o número 10 eu consigo representar em binário com apenas 4 bits. Para representar a string test, eu vou precisar de um monte de bits, eu nem sei quantos bits. E para um arquivo texto, ele pode ter quantos bits eu colocar nele. Se ele tiver 10 milhões de linha, ele vai ter uma infinidade de bits. E o patinho nem se fala, sei lá quantos bits eu preciso para representar um patinho. Então, o tamanho da entrada não importa, porque eu vou converter isso aqui para binário e vou alimentar a minha função hash. Então, vamos supor que eu vou começar aqui com o número 10. Então, eu inseri o número 10 na minha função hash. O que é que vai ser devolvido para mim? Vai ser devolvido um resultado que sempre tem o mesmo tamanho. Então, por exemplo, vamos supor que essa função hash aqui, ela vai me devolver o hexadecimal. Não precisaria ser hexadecimal, né? A gente pode representar em binário, pode representar em decimal. É que o hexadecimal é conveniente para alguns cálculos. Então vamos supor que ele retorne, sei lá, FF0A01. É um número hexadecimal qualquer. Lembrando que como a gente está trabalhando com hexadecimal, cada letrinha dessas aqui representa 4 bits, tá? Então 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 24 bits representados aqui nesse hexadecimal, ok? Então essa função hash que eu utilizei, ela recebe uma entrada. A entrada de uma função hash, como eu já falei, pode ter quantos bits eu quiser, mas ela sempre retorna 24 bits, ok? Então se eu inserir o 10, vai retornar isso aqui. Se eu inserir o teste, ela vai retornar, sei lá, pode ser qualquer coisa. Eu estou inventando aqui. 01004B. Retornou isso aqui. Beleza? Então, para cada entrada que eu tenho, ela vai ter um retorno diferente. Mas isso me pergunta, Taguma, mas se a entrada tem 24 bits e o meu arquivo de texto tem, sei lá, 2 GB, como é que eu estou reduzindo a quantidade de informação? Exatamente, a função hash, ela vai trabalhar esses bits de uma maneira que vai reduzir a quantidade de informação. Então ela não serve para guardar informação, ela serve para guardar uma assinatura. Então eu sei que a função hash, o resultado da função hash que eu apliquei sobre o artigo, esse arquivo de texto, vamos supor aqui, né? Vamos escrever 0xBA001F, tá? Esse aqui é o hash. Eu sei que para exatamente os bits que eu tenho aqui, se eu aplicar essa função de hash hipotética, eu tenho exatamente essa resposta. E aí, se eu alterar um único bit que seja, isso aqui vai virar um resultado completamente diferente. Ele não vai ser parecido. Ah, mudou de 0 para 1. Não. Se eu alterar um único bit que seja, ela vai virar uma coisa completamente diferente. Tipo, isso aqui. Sei lá. Isso é uma das características importantes para uma boa função hash. E aí o que acontece? Como eu posso ter qualquer número de bits desse lado, mais só 24 bits desse lado, isso significa que existem mais de uma alternativas de entrada que dão o mesmo resultado. O nome disso é conflito, é quando dá choque. A função hash dá choque ou conflito, tanto faz. Ok? Isso acontece sim, e a gente vai ver mais pra frente porque que isso é um problema, mas isso a gente vê mais pra frente, ok? O
O importante é saber, desse lado eu tenho qualquer número de caracteres, desse lado eu tenho uma quantidade fixa de caracteres, que depende do meu algoritmo. Cada algoritmo vai ter uma quantidade diferente, ok? Falei, vamos vir pro código pra gente dar uma olhadinha. Antes disso, só pra gente entender quais que são as características importantes para uma função hash ser boa, ser considerada boa. Então ela precisa ser determinística, isso é uma condição fundamental, tá? Para toda entrada que eu tenho, eu preciso, se for uma entrada definida igual, o resultado sempre precisa ser o mesmo. Então toda vez que eu entrar 10, precisa retornar esse valor aqui, tá? Ele não pode eu rodar de novo e dar outro valor, precisa dar sempre o mesmo valor. Ela precisa ser rápida, mas ok, qualquer algoritmo precisa ser rápido, né? Unidirecional, ou seja, eu não consigo, a partir desse valor, voltar para o meu 10. E isso fica bastante claro quando, vamos supor que esse pato aqui, quando eu converto, ele dá esse valor, e esse 10, quando eu converto, dá esse valor. Ou seja, tá dando choque, ambos dão o mesmo hash. Se eu tentar fazer a função inversa para descobrir qual que foi o valor que originou esse valor, não tem como eu descobrir qual desses dois que é o valor certo, porque ambos geram esse hash. Então, dá pra gente ver que é uma função unidirecional, beleza? E outra característica é que ela precisa ser resistente a colisões, ou seja, quanto mais difícil for para acontecer esse cenário onde essas duas variáveis têm o mesmo hash, melhor. Melhor é a função hash, ok? Então vamos lá, agora sim, vamos dar uma olhadinha no código. Primeira coisa, quais algoritmos a hashlib implementa? Para isso a gente vai utilizar, então, uma funçãozinha do próprio hashlib. Vou usar import hashlib, como ela é uma função nativa, um módulo nativo do Python, eu não preciso instalar ela com pip. E aí eu posso printar hashlib.algorithms available. Isso aqui é uma variável, tá? É uma lista. E aí eu vou rodar Python 3 main.py e ele vai me retornar todos os algoritmos. Quais algoritmos a gente vai cobrir nessa aula? MD5. MD5 é um algoritmo antigo que ele não é mais considerado seguro. Ele é um bom algoritmo para a gente validar arquivos, basicamente. Para ver se um arquivo foi corrompido, para ver se um arquivo foi alterado. Para isso, ele é bom, mas não para questões de segurança. Para questões de segurança, a gente vai utilizar a família SHA-2, ok? Então, o algoritmo SHA-1... Cadê o SHA-1? Não sei se ele está aqui. Ele nem está disponível. Aqui, ó, SHA-1. É um algoritmo considerado mais seguro, tá? Ele é mais avançado, ele tem algumas garantias de segurança, mas ele já é considerado vulnerável a ataques de colisão, tá? Então, ele é um pouco ultrapassado. Para algoritmos mais seguros, quando a gente precisar a questão da segurança, a gente vai utilizar os algoritmos da família SHA-2. Então, por exemplo, o SHA-256, eu acho que é até o padrão do Linux para gerar, quando a gente gera certificado, né, SSL, é isso? Desculpa, segurança não é minha área, tá? Se eu falar alguma besteira, deixem aqui nos comentários, porque eu tô só dando pinceladas, que é o que eu sei, tá? E aí, claro, se a gente precisar de mais segurança, também tem o SHA-512, cadê? SHA-512, e por aí vai. Cada algoritmo vai ter sua nuance, que eu não vou entrar aqui, porque cada algoritmo desse poderia ser uma aula de, sei lá, meia hora, uma hora, explicando como ele faz para computar o hash e quais são as vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, o algoritmo Blake 2B, eu não faço ideia do que ele é, eu não sei como ele funciona, eu não sei nada dele. Se eu precisasse explicar para vocês, eu precisaria estudar e fazer uma aula só sobre isso, ok? Ah, outra coisa, eu chamo de SHA, mas sei lá, se eu falar SHA, SHA, whatever, tá? Eu vou falar SHA, se você não tancar, desculpa, não tem o que fazer. Vamos ver na prática como isso funciona? Agora que eu já falei e a gente não fez ainda nada. Então vamos lá, vou ter um dado, exemplo de dado. E o que acontece? Lembra que eu falei que a função pode receber qualquer coisa, mas antes normalmente a gente vai converter para binário. Então é isso que a hashlib pede pra gente, tá? Precisa que a gente faça a codificação. Então, para uma string eu posso passar a função encode e passar qual é o formato que eu quero formatar ela. Então eu vou fazer o encode dessa variável em UTF-8, que é o formato de escrita meio que padrão, né? Um dos mais populares. Então, não vou entrar em detalhes, né? Unicode, essas coisas. Isso pode dar uma aula por si só. Então, vou rodar de novo aqui o código. E olha só, ele tem um B na frente, porque esse aqui agora é um objeto do tipo binário.
Então eu posso passar ele para minha hashlib. Então eu vou criar uma variável nova, hash md5, porque eu vou utilizar o algoritmo md5, e aí a hashlib vai fornecer para a gente uma função que já encoda o md5. Não é para cada um desses algoritmos que a gente tem uma função, tá? Mais para frente a gente vê como escolher o algoritmo. Mas para md5 a gente pode chamar hashlib.md5, passando como parâmetro o dado que eu quero fazer o encoding. E aí eu vou passar hex digest porque eu quero fazer a digestão desse dado no formato hexadecimal, beleza? Eu posso printar hash md5, que é a nossa variável. E olha só, quando eu printo, então tá aqui, 1D8C1, blá, 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 blá. Olha a quantidade de caracteres. Se eu aumentar aqui a quantidade de caracteres, rodar de novo, duas coisas que vocês podem notar. A quantidade de caracteres do hash continuou a mesma e o hash mudou completamente. Se eu mudar só isso aqui, ó, esse aqui, vou até dar um clear aqui. Essa aqui é a versão 1, né? Isso aqui é quando eu tenho só essa string. Vou colocar um ponto de exclamação aqui pra vocês verem. Olha só como mudou completamente. Quase não... Nem sei se tem algum dígito batendo ainda. Mudou completamente. Porque quando eu altero, mesmo que seja pouquinho, o dado que eu tô fazendo a função hash, o hash resultante precisa ser completamente diferente. É isso que garante a segurança que o algoritmo hash traz pra gente, ok? Mas para que eu uso isso? Isso tem alguma utilidade na prática? Tem. Lembra que eu falei que algoritmos hash são utilizados para validar dados? Então vamos supor o seguinte: lá no meu servidor eu tenho um arquivo de backup, por exemplo. E aí eu preciso saber se esse backup está bom para ser utilizado ou não. Então eu tiro o hash dele lá no meu servidor e guardo numa variável. Guardo num endpoint, no arquivo de texto, tanto faz. Aí eu baixei esse backup. Só que antes de eu subir, tipo, sei lá, um backup de 1 tera, se eu for subir ele vai demorar muito tempo, né? Tipo, até o Postgres processar o dump, por exemplo, vai demorar um tempão. Então eu quero validar se esse meu backup realmente funciona, né? Porque senão eu vou perder um tempão processando o negócio, vai estragar lá meu esquema se não funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o hash do arquivo que eu baixei. E aí o hash do arquivo que eu baixei precisa ser exatamente igual o hash que está disponível lá no servidor. Senão, alguma coisa aconteceu, pelo menos um bit foi modificado. Então eu consigo garantir que o arquivo não foi modificado. Essa é uma das funções mais legais que a gente pode utilizar com esse algoritmo MD5. Então eu vou criar aqui uma função genérica para tirar hash de qualquer arquivo. Qualquer arquivo, eu ia dizer arquivo de texto, mas pode ser qualquer arquivo, ok? Pode ser inclusive um executável. Sei lá, o executável do Team Fortress 2. Funciona, não tem problema nenhum. Então eu vou criar uma função def gerar hash do arquivo e vou receber dois parâmetros, o meu arquivo, e vou receber um algoritmo que, por padrão, eu vou dizer que vai ser o MD5, ok? Mas posso receber qualquer algoritmo que o usuário passar, desde que, claro, esteja dentro daquilo que é suportado pela hashlib. Aí eu vou criar uma variável hasher que vai ser hashlib.new. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque quando eu tinha um MD5, eu tinha a função pronta aqui no hashlib para eu processar o meu dado. Se eu fosse usar SHA-256, também ia ter. Mas como eu quero que o meu usuário possa escolher qualquer algoritmo permitido pela hashlib, eu não tenho como... alguns não têm função, e aí eu teria que fazer alguma maracutaia para transformar o que é recebido aqui na função que vai ser chamada, ou usar a função de ordem superior, ou usar um dicionário para mapear a string para uma função, e por aí vai. Com o new, eu só preciso passar em string aqui o nome do algoritmo que eu quero usar, por exemplo, MD5. Nesse caso, a gente vai receber por parâmetro, então eu vou passar algoritmo, e aí esse aqui vai ser um hasher. Ao invés de eu chamar MD5. O nome do algoritmo, eu vou chamar hasher direto no meu dado, beleza? E aí, o que vai ser esse dado? Então, eu vou utilizar aqui a função open, a função nativa do Python, para abrir um arquivo. E aí, eu vou abrir o meu arquivo, que eu estou recebendo como parâmetro, o nome dele. Vou abrir em modo de ler binário, porque lembrem que a gente precisa inserir como binário a entrada do meu hash, da minha função hash. Então, eu estou read binary as file, como arquivo. E aí, para cada bloco aí eu vou fazer uma iteração sobre o meu arquivo, para garantir que eu vou conseguir ler esse arquivo em chunks, ok?
E aí eu vou fazer f.read, vou ler 4096 bits, desculpa, retornando então como binário, ok? Isso aqui é meio estranho, mas basicamente a gente está fazendo isso aqui para percorrer o arquivo. Como eu não estou lendo como arquivo de texto, eu não tenho como ler linha a linha. Eu preciso ler blocos de bytes, porque isso aqui é um arquivo do tipo byte. E aí eu estou usando a função lambda junto com o iter para fazer a iteração desse meu bloco, lendo ele byte a byte, ok? E aí eu vou usar hasher.update passando o meu bloco. Então, para cada bloco que eu ler, eu vou passar para hash update, porque ele está processando o hash de cada bloco que eu estou passando para ele. E aí, no final da função, então, eu vou retornar o meu hasher.hexdigest. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Primeiro a gente processou o dado, que é isso que a gente está fazendo aqui, e depois a gente faz a digestão dele em formato hexadecimal. Por que eu estou passando update? Então, de novo, porque eu estou passando bloco a bloco, porque digamos que o meu arquivo tenha, sei lá, 2 GB, eu vou precisar ler ele de pouquinho em pouquinho e digerindo, calculando o hash dele pouquinho a pouquinho e adicionando ao meu hash, ok? E aí só no final eu faço o hexdigest, beleza? E aí, olha só, eu poderia passar um arquivo aqui, criar um arquivo, mas eu vou fazer uma coisinha um pouquinho mais legal. Eu quero calcular o hash do próprio arquivo que está salvo no meu script. Eu vou fazer uma variável arquivo atual igual, e aí tem uma variável especial no Python que é underline, underline, file, underline, underline, que retorna exatamente o endereço do arquivo que está sendo executado. Então, o endereço do meu main.py. E aí eu posso fazer o hash do meu arquivo ser igual gerar hash arquivo do meu arquivo atual. Vou dar um print hash underline arquivo e vamos ver o que aparece aqui pra gente. Olha só, esse 79 de 9. Vou rodar de novo. Vocês veem que não muda, porque a função hash, ela não pode ser mutável, né? Se eu tiver uma entrada específica, ela tem que ser determinística. Então a saída tem que ser essa saída específica aqui. Agora, se eu adicionei uma linha nova, olha só, já mudou completamente. Eu posso utilizar isso para monitorar a atualização de arquivos no meu sistema. Por exemplo, se eu tiver um arquivo de configuração lá para um software que eu uso muito, eu posso criar um scriptzinho que, para toda vez que eu modificar o meu arquivo de texto, de configuração, ele sobe o arquivo para um gist do GitHub, para um drive, para qualquer coisa. A gente pode fazer esse tipo de processo, ok? Bem interessante. Agora eu vou falar um pouquinho, vou apagar isso aqui. Vou deixar um pouquinho aqui para vocês copiarem, se ainda não copiaram. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Então eu vou apagar tudo e a gente vai falar um pouquinho de salt. O que é o salt? Sal, literalmente sal. Basicamente assim, vamos supor. O meu usuário colocou no cadastro dele a senha. Eu não quero guardar a senha no meu banco de dados. Porque aí qualquer funcionário da minha empresa que tem acesso ao banco de dados vai saber a senha de todo mundo. E a gente sabe que usuários normalmente utilizam a mesma senha para múltiplos sistemas. Então eu vou ver lá a senha lá no sistema que eu estou desenvolvendo e eu descobri a senha do Facebook do fulaninho. Então gravar a senha em plaintext não é uma boa ideia, até porque se alguém de fora, né, um hacker, alguém que não deveria ter acesso a esse banco de dados, ele vai descobrir a senha de todo mundo. Então o que a gente faz é tirar o hash da senha do meu usuário. Porque se eu tiro o hash da senha, quando ele digitar lá no login, eu vou pegar a senha que ele digitou no login, passar na função de hash, como a função é determinística, o hash vai bater com o hash que está no meu banco de dados. Ou não, se ele digitou a senha errada, obviamente. Qual que é o problema? Se alguém teve acesso a esse banco de dados e tem lá um monte de hash, ele pode fazer o que a gente chama de função inversa do hash. Que é assim, dado esse hash aqui, vamos supor esse valor aqui. O hacker encontrou esse valor aqui lá no banco de dados. O que ele precisa fazer para descobrir a senha do usuário? Ele precisa descobrir o valor de texto, que é a senha do usuário, cujo texto aplicado à função de hash resulta nisso aqui. Isso é tirar o hash inverso, é descobrir o valor original. Porque eu não tenho como, a partir desse valor, descobrir o valor original. Então eu preciso chutar, isso é um ataque de força bruta.
E o que fazem para facilitar esse ataque de força bruta? Ao invés de eu gastar processamento no meu computador, porque, tipo, eu vou ter que ficar processando muitas senhas diferentes até chutar a senha certa. Eu posso pré-processar uma tabela hash. Então eu pego, tipo, senhas comuns, cadeias de caractere numérico e alfanumérico e por aí vai. E deixar essa tabela salva num drive, tipo, uma coisa remoto, né? Num servidor remoto. E aí eu tenho, sei lá, 1 TB de possíveis senhas. Isso é muita senha. Imagine, uma senha um hash aqui, ó, de, sei lá, 64 bits. Quantas milhares de senhas eu consigo guardar em 1 TB, né? Muita coisa. Uma quantidade absurda de senhas. E aí eu testo uma por uma contra a tabela hash que eu obtive do banco de dados lá da pessoa que eu ataquei. E aí quando bater, eu só preciso olhar qual que foi. Então a tabela hash pré-gerada, ela vai ter o valor original e o hash. A hora que bater o hash, é só olhar o valor original e eu descobri a senha da pessoa. E aí eu posso utilizar para tentar acessar banco, para tentar acessar Instagram, Facebook, dar qualquer tipo de golpe que eu quiser. Ameaçar ela de ransomware, qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa com a senha da pessoa. Por isso, existe uma técnica chamada SAL, que consiste em, além de eu fazer o hash normal, eu vou adicionar um valor aleatório junto com a senha da pessoa. Então, digamos que a minha senha é senha 123. Aí eu vou pegar um valor aleatório, pode ser, sei lá, um int aleatório de, sei lá quantos bits, 64 bits. Aí eu pego a senha, concateno com esse valor, e aí tiro o hash disso. Então, se o cara tiver só a senha, ele não consegue bater a senha no meu banco de dados, porque ele ainda precisa do salt. E o que eu vou fazer? Eu vou guardar o salt em outra tabela, em outro banco de dados, em outro serviço, em outro HD, em qualquer outro lugar, que só vai ser acessado pelo meu sistema na hora de validar se o usuário inseriu a senha certa. E aí, se alguém penetrar no meu banco de dados e obter a tabela de senhas, ele não vai conseguir fazer um ataque de tabela, a gente chama de Rainbow Table, de tabela processada, porque sem o salt ele não vai conseguir. Ele precisaria chutar o salt também, e aí a quantidade de possibilidade escala monstruosamente e não tem mais como esse ataque funcionar. Beleza? Vamos ver na prática como a gente implementa isso. Então eu vou importar aqui a biblioteca OS, só para a gente gerar um valor aleatório, e aí o meu salt vai ser os.rand o random de 16 bits. E aí o que eu vou fazer? A minha senha vai ser minha senha. Óbvio, né? É só um exemplo, não é para vocês escreverem a senha de vocês aqui. Pode ser qualquer string. E aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no começo da aula. Eu vou fazer um encode em UTF-8. Só deixa eu trocar a aspa aqui para manter consistente. Não importa se você usar aspa simples ou dupla, só seja consistente e use o mesmo tipo ao longo de todo o programa. E aí eu vou fazer um hash com salt, que vai ser igual a hashlim. Para eu conseguir aplicar o salt na minha senha, então eu vou utilizar uma função um pouquinho diferente do hash que a gente tinha utilizado até agora. Eu anotei aqui o nome porque essa função aqui, pbkdf2_hma, que significa Password Based Key Derivation Function 2, e aí o HMA que é o Hash Based Message Authentication Code, é um nome gigantão, mas basicamente é uma função para derivar senha a partir de um hash e um salt, ok? E aí o primeiro argumento que a gente vai passar é qual algoritmo de hash a gente quer utilizar. Nesse caso eu vou usar o SHA-256. Vocês podem usar qualquer outro que vocês preferirem. Eu vou passar minha senha, eu vou passar o meu salt e eu passo o número de iterações que a gente vai fazer desse algoritmo aqui, PBKDF2 de Gagamac, ok? Então eu vou iterar 1000 vezes o número que foi sugerido quando eu pesquisei sobre essa função aqui. Eu não sei exatamente o que é um número bom de iterações, mas eu coloquei esse tanto aí. E aí eu vou dar um print, hash consult.hex, para a gente visualizar em hexadecimal. Vou dar um clear aqui no meu console. Quando eu rodar, olha só, gerei um valor. Se eu rodar de novo, ele dá um valor completamente diferente. Então vamos ver duas coisas. Primeiro, lembra que a string do hash sempre vinha mais ou menos só até aqui, e agora ela vem até aqui? Isso é porque ele está combinando a senha com o meu salt, ele está derivando, né? Então ele é um hash derivado. Segundo, ele muda toda vez. Por que ele muda? Porque o meu salt é gerado aleatoriamente. Então,
mesmo que a minha senha seja sempre igual, o meu salt é diferente, meu número de iterações é fixo, então isso não vai afetar. Então cada vez que eu rodar, ele vai pegar um número aleatório diferente e vai gerar um hash diferente. Ah, mas como é que eu faço daí no meu sistema real quando tiver guardado senha? Você guarda o salt, né? Óbvio. Agora você não vai gerar um salt aleatório para cada senha, cada vez que o usuário tentar fazer login, que aí ele nunca vai bater na tabela. E você precisa guardar o salt, como eu falei, em um lugar separado e seguro. Se você guardar no mesmo lugar, tem uma tabela usuário que tem o hash da senha e o salt, aí não serve para nada. Porque o cara vai te hackear, vai pegar a tabela, vai ter o salt e vai ter o hash. Aí ele consegue bater a Rainbow Table dele no teu salt e aí ele consegue pegar a senha do usuário de qualquer jeito, ok? Então, guardar em um lugar seguro. Sobre HashLib, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Por quê? Porque a minha formação é de desenvolvedor full stack web, então eu não tenho capacidade técnica de falar do ponto de vista de segurança da informação. Se vocês acharem esse tópico interessante, eu posso trazer vídeos mais detalhados sobre cada um dos algoritmos, como ele funciona, a questão matemática, mas não é minha área. Então, para eu trazer esse tipo de conteúdo, eu preciso estudar, preciso pedir ajuda para colegas que são da área e por aí vai, ok? Mas da HashLib do Python, para nós desenvolvedores que não vamos trabalhar especificamente com segurança da informação, eu acredito que isso é o que é interessante saber. Até porque no dia a dia, se for desenvolver um sistema web que vai fazer o hash de uma senha, você provavelmente não vai utilizar a própria HashLib, você vai utilizar outra biblioteca, né, própria para isso, que utiliza a HashLib por debaixo dos panos. Mas é muito importante a gente entender como as coisas funcionam, senão a gente é só mais um no mercado de trabalho reproduzindo o código que a gente viu na internet. É preciso entender o que a gente está fazendo. Então, com isso, espero que vocês tenham entendido como funciona a HashLib, qual a utilidade dela, quando utilizar ela. Dá para fazer muito projeto legal com essa biblioteca, igual eu expliquei, fazer um scriptzinho que fica rodando para salvar arquivos que são atualizados, por aí vai. Ok? Espero que essa aula tenha sido útil, compartilha com os amigos se você achou legal, deixa o like, comenta qualquer dúvida que você tiver que eu respondo todos os comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas aulas. Muito obrigado pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.